Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu em amor de Cristo. Toda a terra vos adore ao Altíssimo e entoe hinos ao vosso nome. Ele prepara a nossa mesa e faz com que o nosso cálice transborde. Caríssimos irmãos e irmãs que estáis aqui na Sé, todos os que nos seguem através dos meios de comunicação social, sobretudo os doentes, as pessoas mais desfavorecidas, as pessoas mais sofredoras, para todos e também para estes, o Senhor hoje dirige uma palavra de alento e de conforto. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos as nossas culpas. Confessemos os nossos pecados. Peço a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro de Isaías. Disse-me o Senhor: Tu és o meu servo, Israel, por quem manifestarei a minha glória. E agora o Senhor falou-me, Ele que me formou desde o seio materno, para fazer de mim o seu servo, a fim de lhe reconduzir Jacó e reunir Israel junto dele. Eu tenho merecimento aos olhos do Senhor, e Deus é a minha força. Ele disse-me então: Não basta que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó e reconduzires os sobreviventes de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Esperai no Senhor com toda a confiança, e Ele atendeu-me. Pôs em meus lábios um cântico novo. Está escrito no livro da lei, que faça a vontade, assim eu quero, ó meu Deus, a vossa lei está no meu coração. Início da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Paulo, por vontade de Deus, escolhido,
para apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sosthenes, à Igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados à santidade, com todos os que invocam em qualquer lugar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, deles e nosso. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Palavra do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, João Batista viu Jesus que vinha ao seu encontro e exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É dele que eu dizia: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque era antes de mim. Eu não o conhecia, mas foi para ele se manifestar a Israel que eu vim batizar na água. João deu este testemunho: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar na água é que me disse: aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer é que batiza no Espírito Santo. Ora, eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, todos aqueles que nos seguem pelos meios de comunicação social, caríssimos pais e padrinhos e demais familiares do Valentim, a primeira leitura de hoje elucida-nos sobre a forma, sobre como, através das nossas ações, das nossas palavras, do nosso testemunho, podemos ser luz para os outros, para nós próprios também, para os outros, para as nações, para o mundo. Como é que iluminamos a nossa vida e iluminamos quem vive ao nosso redor, dado que no percurso da vida
temos inúmeras oportunidades de irradiar a mesma luz que recebemos de Cristo, sempre no intuito de propagar a salvação até aos confins da terra. E os confins da terra significam os lugares onde vivemos, os lugares aos quais temos acesso, os lugares onde podemos levar a paz, os lugares onde podemos levar a harmonia, o consolo a quem precisar, a quem está só, através da palavra e da vivência do amor. Porque quando nos omitimos de levar a paz onde há conflitos, quando nos omitimos de levar o amor onde há ódio, quando nos omitimos de levar o perdão onde há ofensa, de levar a união onde há discórdia, de levar a fé onde há dúvida, de levar a verdade onde há o erro, de levar a esperança onde há desespero, de levar a alegria onde há tristeza, a luz onde há trevas, sempre que nos omitimos, deixamos passar as ocasiões favoráveis e dessa forma apagamos a luz que mora em nós. Quando, pelo contrário, somos profetas da consolação, quando estamos ao lado de quem está só, quando somos apóstolos da compreensão, quando nos doamos e somos mártires do perdão, sim, porque o mártir significa quem dá testemunho até às últimas consequências, até derramar o sangue se necessário for. Quando, enfim, somos mártires do Evangelho, manifestamos ao mundo a glória de Deus, porque é morrendo que se vive para a vida eterna. E a esperança é o alimento da nossa fé. Por isso ouvimos no Salmo que a maneira mais eficaz de sermos atendidos é esperar no Senhor com confiança e paciência. E enquanto esperamos, o próprio Senhor ensina-nos a cantar louvores, a cantar poemas e coloca nos nossos lábios as palavras certas. É isso que devemos fazer, escutar a palavra de Deus, cantar louvores e oferecer-lhe o nosso serviço, a nossa disposição de fazer a sua vontade. E todos quantos e quantas atendem ao chamamento de Deus para ser santos e santas, e ser santo ou ser santa é levar uma vida consentânea com a dignidade humana. Uma vida justa e, por consequência, feliz. Todos estes e estas recebem a paz, não como o mundo a dá, mas como o Senhor Jesus a dá, porque a serenidade, a paz não pode ser confundida com comodismo. A paz de Cristo, a paz que Ele nos envia, é a coragem, a serenidade, para enfrentarmos as adversidades do dia a dia. E então recebemos essa paz da parte de Deus e de seu Filho Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Se todos os dias nós acolhermos as bênçãos do céu, que se derramam através da sua palavra, da Eucaristia, dos sacramentos, da nossa ação pastoral, da nossa ação de amor para com os que nos rodeiam, seremos pessoas abençoadas, seremos pessoas felizes, apesar das surpresas e tribulações da vida. Quando no nosso dia-a-dia somos fiéis à nossa vocação de ser pessoa, de ser criatura de Deus, pois constatamos, percebemos e comprovamos que tudo o que antes nos deixava desesperados e se calhar confusos, soluciona-se com coragem e com serenidade. Em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Se o imitarmos, seremos santos. Como o consagrado, como disse o Papa, vivendo com alegria a doação e o ministério. Os casados amando e cuidando do marido ou da mulher, dos filhos, dos familiares, dos amigos. Somos santos cumprindo com honestidade a competência do nosso trabalho, oferecendo tempo para dedicar aos irmãos e às irmãs, sobretudo aos mais necessitados, aos doentes, aos abandonados, aos idosos, aos pobres, aos sofredores de qualquer tipo de violência ou tribulação. No Evangelho vimos que depois de batizado, Jesus, cheio do Espírito Santo, iniciou
a sua vida pública, tendo como maior objetivo fazer-nos tomar posse do poder do seu Espírito. Ao mencionarmos o batismo de Jesus, não nos podemos esquecer do nosso próprio, para tomar consciência de que também temos a força do Espírito dentro de nós e o seu sinal faz-se notar através das nossas ações, das nossas reações, atitudes e gestos. Precisamos averiguar se o testemunho que damos ao mundo é realmente o de pessoas que vivem cheias do Espírito Santo. Ser cristão é adotar o projeto de Jesus Cristo, acolhendo o seu espírito de ruptura com as seduções do mal, da dominação económica, da dominação política, religiosa até, e o renascimento para a liberdade dos filhos e filhas de Deus, sem irmãos excluídos da mesa comum. Não se trata realmente de receber instruções mais ou menos moralistas, mas de uma atitude de mudança interior, de uma luz divina no íntimo da consciência, que se inspira na prática de Jesus e dos seus melhores discípulos. Por isso, um batizado não pode ser um profeta da desgraça, que tem permanentemente uma perspectiva negra da história e que olha o mundo com azedume e com pessimismo. Um batizado é uma pessoa alegre, confiante, que olha para o futuro com serenidade, com esperança, pois sabe que presidindo à história das pessoas está Deus, que protege, que cuida e que ama cada um dos seus filhos e filhas. A luta de um batizado tem de se conformar com o exemplo de Cristo, que gastou toda a sua existência lutando contra tudo aquilo que oprime, que escraviza as pessoas, que lhes rouba o acesso à vida verdadeira. Nos dias de hoje, por exemplo, a falta de acesso à educação, à saúde, à alimentação, o desemprego, a violência doméstica, a perseguição, o abandono de idosos, de crianças, etc, etc. E se isto acontece, é uma vergonha. E não devemos ter vergonha de dizer que é uma vergonha. Passe a redundância. Cortar o mal, apoiar o bom, fomentar com alegria a mudança no caminho do crescimento do bem comum. Portanto, a celebração do sacramento que vamos realizar no fim e a memória do nosso implica um renovado encontro com a fonte e com a luz, para não esquecermos de onde vimos, onde estamos e para onde vamos. Por isso, daqui a pouco, quando eu vos perguntar se estáis dispostos a educar o Valentim na fé cristã, quer dizer se estão dispostos a educá-lo para ser consciente das exigências do Evangelho, dos valores de Jesus Cristo. O compromisso de educar na fé cristã leva-vos a ensinar o Valentim a ser justo por amor à justiça, porque Deus é justo, a ser verdadeiro por amor à verdade, porque Deus é a verdade, o caminho e a vida, a ser pacífico por amor à paz, a ser livre por amor à liberdade, misericordioso por amor ao seu próximo. O alicerce da vida de um batizado é ser generoso e atuar com ternura e com misericórdia a imagem de Jesus Cristo. Lembremos no Evangelho como é que Jesus Cristo tratou a samaritana, a adúltera, Zaqueu, os cegos, os coxos das periferias, que a sociedade afastava do centro. De que modo é que o Pai misericordioso recebeu o filho pródigo? Com festa, com abraços, com beijos. Jesus Cristo tratou sempre o pecado com muita veemência, no entanto foi sempre de uma delicadeza tremenda para com as pessoas com quem lidou. Portanto, neste batismo tomemos o compromisso de dar a conhecer Jesus Cristo ao Valentim, ensiná-lo a atuar tendo Jesus Cristo como modelo perante as dificuldades e interrogar-se como é que o Senhor faria se estivesse no seu lugar, o que diria em determinadas situações. Ser rosto de Cristo para os outros e ver nos outros o rosto de Cristo. Aprendamos com o Senhor a ser firmes, mas porém com muita ternura, muita delicadeza e muita misericórdia. E sobretudo
Li ontem um texto, quando estava a preparar esta homilia, que dizia que a nossa civilização assenta no tripé do belo, do verdadeiro e do bom. Não virar as costas à beleza. Não falo da beleza das modas, das maquilhagens, falo da beleza da criação na sua totalidade, onde tudo, sem exceção, é belo. O verdadeiro, porque a verdade é a luz, a mentira é as trevas. E bom, porque sem bondade não conseguimos ver que todos nascem iguais em dignidade e que a vida humana é sagrada e inviolável. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, oremos com fé ao Pai Celeste, para que todos os que acreditam em Jesus Cristo se reúnam na comunhão do Espírito Santo e digamos com esperança: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja edificada por Jesus seja sobre o alicerce firme dos apóstolos, cresça como construção bem unida, oremos ao Senhor. Para que os cristãos das diversas confissões se compreendem e respeitem mutuamente e sejam compassivos uns para com os outros, oremos ao Senhor. Para que todos procedam como Cristo, nada fazendo por rivalidade ou vanglória, mas conservando sempre o mesmo e único sentido. Oremos ao Senhor. Para que a palavra de Jesus no Evangelho leve os discípulos a perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, como Ele, oremos ao Senhor. Para que todos os que têm o nome de cristãos cheguem depressa à perfeita unidade pela qual Jesus orou ao Pai na última ceia. Oremos ao Senhor. Para que reine entre nós a paz de Cristo, que nos chamou para formarmos um só corpo, e a sua palavra habita em nós com abundância, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração unânime que hoje sobe até vós em toda a terra e reuni todos os discípulos do vosso Filho, divididos em tantas comunidades e confissões, na unidade da Igreja una que ele fundou, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas, caminhamos para a claridade da vossa luz e anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, fides Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e ainda aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os gloriosos mártires, o bem-aventurado João Batista Machado, padroeiro desta diocese, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, vivamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Devido ao fato de estar muito constipado, não vou distribuir a comunhão. Portanto, os ministros Sérgio Toste, Mário Diniz, Paulo Oliveira fariam esse favor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Infundi em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma aqueles e aquelas que saciastes com o mesmo pão do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Informações da Paróquia da Sé, de 19 a 26 de janeiro de 2020. Decorre a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos sobre o tema, ou sobre o lema extraído dos Atos dos Apóstolos 28:2, trataram-nos com uma amabilidade fora do comum. Entre os dias 19 e 25, celebra-se esta semana no horário das celebrações da Sé. A Conferência Vicentina reúne quinta-feira às 17h30 no Centro Pastoral. O Curso Geral de Catequistas decorre no Salão da Sociedade da Vila Nova na quinta-feira, de quinta a domingo, 23 a 26 às 20 horas. A festa da entrega da Palavra de Deus para os grupos do quarto ano decorre aqui na Sé no sábado 25 às 18 horas. No domingo 26, ao Dia Mundial dos Leprosos, haverá peditórios de rua para o tratamento dos doentes. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz o Senhor vos acompanhe.